Estamos de volta pela TV e pela série 3.3 com os detalhes da previsão do tempo. Confira agora como será o tempo hoje aqui para a região e para o estado. Neste sábado, uma frente fria se afasta do sul e o ar polar atua forte. Chove pela manhã no litoral sul do estado. Haverá geada na serra, sol nas outras áreas com nevoeiro pela manhã. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre poucas nuvens e não deve chover. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 8 e 15 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 5 e 15 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 8 e máxima de 15. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 7 e 15 graus. Em Capão da Canoa, a mínima de 9 e a máxima atinge os 16 graus. Você está conferindo a primeira edição do Conexão Especial de Vestibular de Inverno 2013 da Unicinos. Nós continuamos aqui no estúdio com os professores que trazem as últimas dicas para os vestibulandos. É isso mesmo. E agora a gente fala sobre a parte da prova objetiva que acontece na parte da tarde do dia de hoje, né, professor? Como é que a gente pode avaliar essa prova objetiva da universidade? Bem, em primeiro lugar, o candidato tem que, como eu já dei algumas orientações no bloco anterior, procurar compreender a questão. Os estudantes têm um hábito muito errado quando vão responder uma prova de 50 questões como esta. Eles pensam, bom, são 50 questões, eu tenho que fazer o mais rápido possível, lê superficialmente o enunciado, não compreende adequadamente o enunciado e sai a procurar entre as 5 alternativas qual a que seria certa. Parece que todas são corretas, porque ele não compreendeu exatamente o que está sendo solicitado. Então, primeira dica importante é procurar entender o que a questão realmente está pedindo. Às vezes tem uma ilustração, tem um texto introdutório, pode ter uma tabela, como foi falado pelo Alisson, em relação a problemas sociais do país, mas aí vem uma pergunta, no finalzinho desse texto do enunciado, uma pergunta bem direta. Então, essa pergunta é que tem que ser respondida. Se ele pensar, antes de ler as 5 alternativas, qual delas responderia à pergunta, ele tem muito mais chances de acertar esta questão do que se ele vai procurar a resposta correta. Então, pensar antes qual seria e ver se naquilo que ele entende como sendo certo está presente em alguma das 5 alternativas a resposta que ele daria. E ele tem chance de acertar. Agora, se ele começar a procurar sem entender, tudo parece correto. Alguns alunos preferem, claro, também essas questões objetivas, com as opções para responder. Isso facilita, professora, para os alunos ou não pode, às vezes, atrapalhar também um pouco? As questões eu acho que facilita porque a própria pergunta da questão, eles podem associar aquelas palavras com as palavras que estão nas respostas. Então, associar essa pergunta com o respectivo assunto. Tem que cuidar aquelas questões que dizem, né, qual a mais correta, porque às vezes a gente lê todas estão corretas, sim, mas tem aquela que se sobressai, né? Às vezes tem esses pega-ratão mesmo que os alunos têm medo desse tipo de questão também, sim, né, professor? Tem que escapar do sempre, do nunca também, sempre prestar muita atenção nisso, né? Porque daí isso pode separar. Mas é válido fazer a associação com a pergunta da questão e com as respostas. Bom, e professora, que tipo de assuntos a senhora acredita que são relacionados aí às ciências da natureza que podem aparecer na prova? Assuntos como os impactos ambientais, que resulta no próprio ser vivo, né? A biotecnologia, que a própria configuração do DNA, são temas, e os temas clássicos, né? Teorias da evolução, genética, a própria ecologia, todos os temas clássicos, as próprias categorias taxonômicas são bastante pedidas. Química e física do cotidiano, assuntos relacionados com o cotidiano. Por exemplo, tomando banho no chuveiro lá, questões de física. Na química, durante o ano, nós tivemos muitos problemas denunciados pela mídia, pela imprensa, de problemas. Nós tivemos recentemente a questão do leite alterado aqui, com produtos, talvez ainda era tempo da prova estar sendo elaborada, estava nos dias finais ali, um mês e pouco atrás, mas ainda é possível que apareça tema relacionado com isso, questões relacionadas com isso. São coisas do cotidiano, contextualizar. E, professor Alisson, as ciências humanas, o que pode cair nessa área na prova?
Então, nas últimas 3 provas, assim, eu percebi bastante um estilo de questões mais linkadas com processos atuais, né? Linkando com momentos que ocorreram em processos históricos do país no passado, né? Então, muita questão, nos últimos 3 processos que eu avaliei, assim, bastante a questão de ditadura militar no Brasil, processos evolutivos políticos, né? Como, por exemplo, para a prova, há tempos atrás saiu a questão da Comissão da Verdade, né, em cima atual, porém tratando de um tema de ditadura militar, perseguições, torturas, né? Então, bastante assim, questões políticas e geopolíticas, relações de poder entre as nações, processos históricos pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eu percebi nas últimas provas muito mais contexto pós-Segunda Guerra Mundial do que propriamente civilizações mais antigas, assim, na questão mais do lado histórico, nas perguntas dessa parte das ciências humanas. E também, Alisson, é importante lembrar que na parte das humanas, propriamente história e geografia, tem muitas questões de cultura geral. Então, faz parte da prova essa análise de um sentido mais amplo. Não que tenha que estudar artes de cada país ou coisa desse tipo, mas ter uma noção importante, isso aí, para desenvolver o conhecimento geral, porque se a escola não fornece o conhecimento geral, aonde que esse candidato, esse aluno vai encontrar? Na rua, ele pode ter noção, mas as informações hoje, através da internet, nós somos bombardeados de informações. Essas informações não são necessariamente conhecimento, a maioria não é. E a internet divulga tudo, inclusive cultura. Então, nós temos a obrigação de orientar e o candidato estar atento o que é verdade, o que vale a pena ler e o que forma o conhecimento e, principalmente, o saber. E, professor Alisson, vocês aqui convivem, claro, diariamente com esses vestibulantes, com os candidatos que vão prestar essa prova hoje. Qual que é a maior dificuldade deles ou talvez a maior ansiedade deles nesse momento, assim, vocês que convivem de tão perto? Como a gente estava comentando no outro bloco, assim, essa questão do querer saber na véspera da prova é um tanto quanto complicado, né? Alguma revisão, alguma análise, alguma retomada de algumas coisas são importantes antes, né? Ajudam, colaboram bastante. A questão da tranquilidade, o estudar, o aprender, ele é um processo, né? Eu percebo muito nessa prova, assim, que eles têm de ser um sujeito ligados, antenados. Por exemplo, a prova de ciências humanas, como o professor Stephen falou, tem questões de conhecimento geral, cultura geral. Então, esse sujeito, hoje em dia, ele tem que ser um cara cada vez mais conectado, bem informado. Exatamente, que transforme todo esse acesso informacional que ele tem com a internet, ele transforme isso em conhecimento, esteja ligado isso aí. Então, essas ansiedades normais, na verdade, ele tem que dar uma relaxada, Acho que faz parte do processo, mas se está bem preparado, tem que Exato. confiar em si, que vai dar tudo certo mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês, por essas dicas valiosas, né, Rodrigo? Com certeza vão contribuir bastante. Obrigada, até a próxima. Nós agradecemos e sucesso a todos os candidatos. Obrigada. E a primeira edição do Conexão Especial de Vestibular de Inverno 2013 da Unicinos está chegando ao fim. Nós voltamos a qualquer momento com informações direto do campus em São Leopoldo e logo mais, ao 12h30, ao vivo, para mostrar como foi a manhã de provas. É isso mesmo. Até lá e uma boa sorte para você que vai prestar vestibular. Tchau!